Se você ainda não sabe como adaptar seu evento para o digital, a gente quer te ajudar, tá? O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com o seu conteúdo. É por isso que hoje estamos aqui com a TD Web Conference, que tem mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e é conhecido como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Manda um e-mail para contato@transformaçãodigital.com para a gente melhorar os seus resultados. Toda empresa quer flexibilidade, mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. Todo mundo sabe que é preciso mudar, mas poucos mudam. Para transformar isso, é só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Com uma interface moderna para fazer a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, montar grupos de trabalho e promover benefícios flexíveis aos seus colaboradores com mais liberdade, variedade e segurança. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora eu vou falar com o Eberson Terra, ele é LinkedIn Top Voice e também consultor empresarial. Vamos falar bastante de carreira e os impactos desse novo mundo nas carreiras das pessoas, não é isso, Eberson? Antes de tudo, brigadão por estar aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço o convite, cara. Prazerzão estar participando do evento, um evento muito grande, né? E vamos lá, vamos falar sobre carreira pós-pandemia. Bora lá. Bom, quem quiser continuar essa conversa, não se conectar conosco, os links dos LinkedIn estão aqui do lado, o Eberson como Top Voice do LinkedIn tá sempre por lá. Tem também o chat aqui do lado para deixar perguntas, dúvidas, sugestões e tem o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdos para vocês também. Eberson, falando um pouquinho de carreira, né? Vamos falar um pouquinho de período sabático, né? Você fez um período sabático há algum tempo e você acaba fazendo palestras e dando consultoria sobre carreira também. O que você aprendeu com isso? Assim, ou por que você resolveu passar por um período sabático e como que você instrui as pessoas a fazerem o mesmo também, né? Bom, vamos lá. Eu tive uma carreira muito intensa. Logo me formei, já entrei no mundo corporativo, fiquei durante 15 anos no mundo corporativo, passei por diversas empresas e diversas áreas, e depois de 15 anos de carreira, eu estava realmente extenuado, né? Estava extremamente cansado. O mundo corporativo exige muito do profissional. Quando você tem um cargo de liderança, o meu último desafio, por exemplo, eu estava com uma equipe de 3 mil colaboradores. Então, foi consensual entre eu e a empresa de que eu precisava tirar um tempo para mim, né? Eu fiz um planejamento, não só financeiro, que eu acho que é importante as pessoas entenderem que não é só largar tudo, né, simplesmente. É um planejamento financeiro de carreira, né, de paralisar por um momento a carreira e retornar depois. Eu fiz isso, então, durante o ano de 2018. Eu fiquei fora do país durante o ano, quase que o ano inteiro, e retomei, então, a minha carreira em um formato diferente, fora do mundo corporativo, em 2019. Então, mas muita gente tem essa visão também, né, de que um período sabático eu vou me desconectar do mercado, vai ser difícil voltar depois, como é que isso vai impactar a minha carreira também? Na verdade, talvez esse momento ele é muito importante para você repensar também o que você está fazendo, né? Se você teve vontade de parar por um tempo, é porque talvez nem tudo estivesse tão bem assim, né?
Exato, é um tempo de reflexão. A gente não pode entender que o período sabático é, por exemplo, uma extensão das suas férias, as férias de um ano, né? Seria maravilhoso, mas eu acho que o momento é para você se conhecer, né? De autorreflexão realmente e repensar esse rumo de rota da sua vida profissional e também pessoal, né? Impactou bastante essa decisão a minha vida pessoal. Mas como que você vê isso assim, no sentido de repensar a carreira depois de uma determinada idade? Pensando no cenário como um todo, né? Às vezes é legal a pessoa lá com 40, 50 anos, e isso é muito comportamento das pessoas das gerações mais jovens, né? Tô lá depois de um determinado tempo numa carreira, eu resolver virar a casaca e fazer uma outra coisa completamente diferente daquilo que eu fazia até então. É muito legal quando você pensa assim, né? A coragem das pessoas de fazer isso, mas muitas vezes as empresas não abraçam também esse novo profissional, né? Estava conversando na entrevista com a Carla Alves, da Dell, por exemplo. Eles têm um projeto de mentoria reversa, eles têm um projeto lá de estagiário de contratação às cegas, em que eles acabaram contratando várias pessoas como estagiários e que já tinham mais de 30, 40 anos de idade. Quer dizer, poucas são as empresas que dão espaço também para as pessoas recomeçarem, né? É uma coisa difícil, assim, o que vem antes, né? A possibilidade das pessoas se repensarem suas carreiras ou o mercado abraçar essas pessoas nesse novo momento? Deu para entender? Acho que a pergunta é uma confusa, mas enfim. Não, faz todo sentido. Primeiro que eu acho que a gente tem uma longevidade hoje muito maior do que antes. Vamos pensar, antigamente, os nossos avós e até nossos pais pensavam na carreira no sentido literal da palavra carreira. Quando você vai no dicionário, carreira está escrito como um caminho estreito. Ou seja, você só tem um caminho a seguir. As pessoas começavam numa profissão, trabalhavam 30 anos e se aposentavam. Hoje a gente vê, inclusive pensando na medicina e tudo mais, que a gente tem uma longevidade e a gente quer se sentir útil até o final da vida. E eu acho muito difícil que a gente, no mundo que a gente está vivendo hoje, né, é muito difícil que a gente tenha uma única profissão durante a vida inteira. Então, eu acho que o mundo do trabalho ele vai sofrer, sem dúvida nenhuma, uma reconfiguração para considerar novos aprendizes, né, como é o ponto que você colocou, de estagiário, porque tem pessoas mais velhas querendo conhecer outras profissões. Isso vai acontecer muito. Acho que daqui para frente o que mais vai ter é gente com múltiplos skills, múltiplas profissões, que elas podem ser paralelas ou podem ser sequenciais, né? Daqui 15 anos, eu não sei se eu vou ser consultor de empresa, se eu vou ser... A minha formação eu sou analista de sistemas. Cara, eu não programo tem 15 anos, porque eu fui para a área de produto e de operação. Então, são coisas que eu acho que o profissional ele tem que estar ligado, obviamente, ao mercado de trabalho, é esse pensamento, mas o mundo mudou. As empresas também, na forma de contratação, vai mudar, sem dúvida. Eu acho que tem 3 conteúdos aqui, tirando o seu, né, mais 3 conteúdos dentro da TD Web Conference que falam bastante sobre carreira. Uma é esse que eu já citei, que é da Carla Alves, lá da Oracle, que conta um pouquinho do processo da Oracle ao abraçar essas pessoas que estão mudando de carreira, né, que estão nesse processo de mudança de carreira. E tem 2 cases que eu acho muito legais. Um é do Edson Mackenzie, que assim, o cara nasceu na favela, depois ele criou o Videolog, que teria tudo para ser o YouTube brasileiro. Daí ele morreu porque não dava para brigar com a força do Google. Daí ele ficou em depressão, ele foi trabalhar com e-commerce, deu super certo, mas ele resolveu virar de novo para outro negócio. Hoje ele trabalha com investimento de alto risco, assim. É uma carreira que não tem sequência nenhuma. A princípio não tem uma sequência, né? Mas ele foi se reinventando, se reencontrando a cada momento ali que ele estava vivendo. E tem um outro caso também, que é do Aloysio Sotero, que eu acho muito legal, que ele foi já CEO da Gazeta Mercantil, por exemplo, no momento em que estava informatizando a Gazeta Mercantil, lá atrás, no começo dos anos 2000. Depois ele trabalhou no e-commerce da Duty Free, e depois ele fundou o Wine, e agora ele tem uma escola de negócios em Portugal, ou seja, é outra pessoa também que teve a carreira completamente fragmentada, assim, né, em vários momentos. Mas tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Eu acho que o grande segredo de um profissional de hoje, né, do mundo que a gente está vivendo, é essa característica de camaleão. Se a gente entrar no mundo teórico, assim, o que é realmente uma carreira profissional, você vê diversas pessoas falando, pesquisadores, etc., traçando o que é o futuro de uma carreira. E o grande ponto, eu gosto muito da tradução do Douglas T. Hall. Ele fala sobre a carreira proteana.
Proteu, só para a gente colocar aqui um ponto lá da mitologia, Proteu, na verdade, é um personagem mitológico que tinha a capacidade de mudar a sua aparência. E eu acho que a carreira é isso. Primeiro, você tem que ter não só coragem, mas você precisa saber se adaptar ao meio que você está. Isso é fundamental. Então, assim, obviamente, eu não vejo hoje um profissional que vai dizer não a uma boa oportunidade. Mesmo que ele não tenha todas as skills para desenvolver aquele trabalho, uma oportunidade não deve ser descartada. Então, ele vai correr atrás de conseguir aquela skill para desenvolver o melhor possível aquele desafio. Mas como você vê as principais necessidades e desafios do profissional hoje no que diz respeito à carreira? Onde que as empresas devem abraçar mais esse cara, sabe, para ele se sentir mais confortável? Então, primeiro, eu acho que está tendo uma mudança substancial no que diz respeito a profissionais que são muito específicos, né? Tem uma carreira e uma profissão muito específica, e as empresas, de uma maneira geral, estão preferindo os generalistas. Por quê? Porque consegue atuar de diversas formas, né? Então, os profissionais mais especialistas, obviamente, ele tem um papel ainda no mundo das empresas, dos negócios, mas o generalista talvez consiga colocar mais skills ali, principalmente o que a gente chama de soft skill. Já está até banalizado um pouco esse tema, mas é importante, porque o generalista, ele aglutina um pouco de tudo, o conhecimento talvez um pouco mais sistêmico, holístico do ambiente que ele está inserido e consegue conversar com os especialistas, né? E aí nasce um outro tipo de profissional que a gente chama de nexialista, né? Ele é generalista, mas ele conhece tão bem ali quem tem o conhecimento necessário para ele desenvolver um projeto que ele consegue aglutinar conhecimentos de vários outros profissionais e montar um time multi-skill, né? Para desenvolver um projeto, um produto, alguma coisa assim. Para mim, esse é o futuro e as empresas estão buscando muito um profissional com esse perfil nexialista. Uhum. Eu acho que é legal isso que você falou, mas tem também uma outra questão que é um olhar para o futuro. Assim. A gente estava conversando com a Patrícia Peck também aqui no evento, e ela estava falando da própria profissão do advogado para o futuro, né? Se a gente pega, por exemplo, as implicações que as novas tecnologias vão trazer para o mundo, do tipo carro autônomo, né? O advogado que começar a se especializar nas questões relacionadas à ética e novos acidentes de trânsito, por exemplo, pode estar muito bem. Se pegar o cara que se especializar, por exemplo, em questões éticas no ramo da biologia, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com células-tronco, fabricação de órgãos, né, tudo isso vai trazendo outras questões. Eu acho que esse profissional, se ele olhar para as possibilidades que vão surgindo aí com as novas tecnologias, também tem formas de você criar a sua carreira para algo que de repente nem existe nesse momento, né? Acho que esse olhar atento para o futuro pode ser uma deixa também para você repensar a sua carreira. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Em todos os ramos, sem exceção, a gente vai ter, claro, em menor ou maior escala, um movimento de transformação digital envolvendo inovações surpreendentes, né? A gente está falando, obviamente, de questões como IoT, etc., mas, enfim, a gente vai ver isso no nosso cotidiano. Talvez pareça que é algo impensável para quem está na rua hoje, trabalhando de um formato muito tradicional. Isso vai mudar. A pandemia ajudou a fazer isso um pouco mais rápido, inclusive para diversos setores da economia. Sem dúvida nenhuma, o profissional ele precisa se adaptar ao meio e pensar adiante, né? Olhar para o futuro para saber se a carreira dele vai ser impactada com essa transformação. Uhum. Você falou da pandemia aí, né? A última vez que a gente conversou foi um pouquinho antes da pandemia. Você estava prestes a lançar um livro, né? Em que pé que está o livro? Tem tudo a ver com isso que a gente está falando no final das contas, né? Exato. Eu ainda estou escrevendo o livro, né? Porque não tem como eu evitar falar da pandemia no próprio livro. O livro vai se chamar, não tem um nome ainda específico, mas a gente está chamando inicialmente de carreiras exponenciais, porque é um conceito diferente de como você conduz a sua própria carreira. Na verdade, o insumo da pandemia hoje está sendo muito grande, muito valioso nessas pesquisas que eu estou fazendo de como um profissional deve cuidar da sua carreira. Então, quando eu falo de carreira exponencial, entra novas dimensões que muita gente não pensa na hora de
alterar o seu emprego, por exemplo, aceitar um desafio, como a gente falou, repensar se você está na profissão correta e quanto tempo você acha que essa profissão vai existir no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Então, o livro está sendo conduzido olhando também pelo prisma da pandemia, né? Então, mudou um pouco o conteúdo que está sendo construído por conta da pandemia. Vai ser um livro pós-pandêmico, realmente, assim, né? O que a gente pode esperar da condução da carreira profissional pós-pandemia. Tá. Bom, como você disse, muita coisa mudou no pós-pandemia, né? Eu falei o exemplo dos advogados agora, que tem muita possibilidade surgindo. Vamos pegar mais exemplos. Que outras carreiras você considera que vão mudar bastante aí no futuro, assim, tendo em vista as novas tecnologias e tudo isso que tá acontecendo no momento? Eu acho que a segurança de dados é algo que já vem sendo explorado há algum tempo. Isso vai ficar cada vez mais evidente no nosso dia a dia. A IoT vai virar algo muito presente na nossa vida também, já está, né? Vai virar. Mas falando especificamente de mudança de profissão, eu tenho um exemplo que eu acho que foi um exemplo que, no primeiro bate-papo que a gente teve, para marcar que, na verdade, essa conversa seria presencial. Isso, né? exato. E por conta da pandemia, a gente está fazendo aqui online. Mas eu tenho um exemplo muito bacana que é no mundo do jornalismo, né? Minha esposa também é jornalista, mas é engraçado como a transformação dos canais que já existe hoje, então a gente vê uma propagação de canais muito diferentes em relação a como a notícia é veiculada hoje e como as pessoas consomem informação. Por mais que a gente teve um movimento de expandir muito o número de canais de comunicação, talvez entre agora uma nova fase de acreditação dos canais. É uma carreira completamente diferente, é um ambiente completamente diferente, que a gente não sabe como isso vai funcionar. Como a gente vai acreditar em uma notícia, o que é fake news, o que não é, se a gente vai ter alguma profissão que vai ajudar a gente a ter esse tipo de discernimento. Isso é algo inimaginável, né? A gente tinha métodos tradicionais de consumir notícia, a gente teve uma expansão de canais e agora a gente vê, na verdade, um movimento de acreditação desses canais. E isso está acontecendo agora, enquanto a gente está vivendo, a gente está vivenciando um pouco desse movimento. E isso vai surgir, sem dúvida nenhuma, profissões novas. Foi legal você ter citado o caso de jornalista, eu também sou jornalista, e assim, a gente vê tanto colega reclamando da vida, falando, a redação está acabando, e realmente a gente está vendo as redações cada vez minguando mais, pessoas tendo menos oportunidade de emprego, oportunidade de crescimento na profissão. Mas o que, assim, a gente está falando muito de carreiras que estão surgindo, né? Eu acho que é legal a gente falar também de carreiras que estão desaparecendo. Acho que ainda não é o caso do jornalismo, né? Mas as carreiras que estão sumindo, assim. Como que a pessoa também pode pensar, na verdade, os empregos que estão sumindo, né? Os trabalhos que estão sumindo, como que ele pode pensar a carreira dele ao ver que aquilo que ele faz já não faz mais sentido? Eu acho que tem muito de pensar no seu propósito, né? Porque o que você quis... Qual foi a sua missão quando você decidiu fazer aquele curso ou decidiu trabalhar com aquela coisa? E a partir daí eu acho que você pode se ressignificar também, né? No caso do jornalismo é um exemplo clássico. Para que eu quero fazer jornalismo? Eu quero produzir conteúdo que seja de qualidade e que agregue as pessoas. Isso que eu estou fazendo é jornalismo, no final das contas. É o evento, mas é jornalismo, né? Acho que repensar a profissão também é uma coisa legal, assim. Eu acho que a gente vai ter uma cadeia nesse sumiço, desaparecimento de empregos. A gente vai ter uma cadeia sequencial. Obviamente, os primeiros empregos que vão sair de cena são aqueles mais operacionais, que são suscetíveis a gente a colocar um robô para fazer. Por exemplo, atividades que são repetitivas, obviamente. Desde lá do século passado, a gente vive o movimento de industrialização. E isso vai começar a acontecer também com coisas que são atividades que são passíveis a serem padronizadas e vão deixar de existir. Então, pessoas que se especializam em algum tipo de trabalho vão ter que pensar muito mais do que executar um trabalho e repassar essas funções para uma máquina. Então, esse é o primeiro movimento que a gente já está vivendo hoje. Eu trabalhei há 3 anos atrás em um projeto, um projeto disruptivo na área de educação, que, obviamente, tem um lado positivo e tem um lado negativo, que foi de colocar robôs para trabalhar no lugar de humanos
em um centro de serviços compartilhados, tá? Vinculado à área de educação. Obviamente, a gente teve como realocar pessoas, mas algumas a gente teve que fazer o desligamento, infelizmente. Por quê? Porque o robô é, obviamente, mais barato. Então, as pessoas hoje começam a já perder o emprego e precisam compreender como trabalhar lado a lado com um robô. É engraçado, né? Como se tivesse uma pessoa do seu lado, um colega de trabalho, vai ser um robô e já está sendo um robô. Então, esse ressignificado de propósito o que nos difere, né? Obviamente é a criatividade, é a tomada de decisão, não só em cima de dados e fatos, mas o feeling na tomada de decisão. Isso o robô não vai roubar tão cedo. Então, as pessoas precisam realmente repensar suas carreiras e deixar de fazer coisas muito operacionais. Isso vai ficar, sem dúvida nenhuma, de lado. Mas eu acho que tem uma questão social aí também que as empresas precisam abraçar, que é o seguinte: eu tive visitando uma fábrica outro dia de cosméticos e era exatamente esse caso, assim, uma linha de um lado que tinha acabado de ser robotizada e do lado os caras trabalhando ali, né, uma função super manual, só olhando para a linha robotizada e pensando, tipo, eu sou o próximo a perder meu emprego aqui. Eu acho que isso deve causar uma ansiedade muito grande também nas pessoas, né? E aí eu acho que é missão da empresa trabalhar o psicológico delas também, ou até a questão social de ensinar esses funcionários atuais a trabalharem com funções mais elaboradas também, né? Exato. A gente, por exemplo, não tinha o skill de produção e manutenção de robôs. Nesse exemplo que eu dei de 3 anos atrás, que hoje continua ativa, eu saí da empresa, mas a iniciativa continua acontecendo, a gente criou novos cargos dentro da empresa. Então, pode estar sumindo postos de trabalho, mas estão surgindo outros postos de trabalho. Então, trabalhar essa ansiedade, além de trabalhar a questão psíquica, né, das pessoas, o psicológico, é ensinar esse novo ramo que está surgindo. A gente não contratou ninguém de fora, a gente treinou pessoas que já estavam dentro da empresa para dar manutenção e criar novos robôs. Um exemplo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma responsabilidade social importante nas empresas de minimamente tratar com respeito o profissional. Eu acho que até o momento do seu desligamento, se for possível, algum processo de outplacement, alguma coisa nesse sentido, né, para apoiar, porque atrás de cada profissional existe uma família e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a empresa precisa ter esse lado social. Perfeito. Emerson, tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente comentar aqui? Coisa que passou batido? Então, eu dei um exemplo quando a gente estava batendo um papo sobre jornalismo, já que a gente falou sobre jornalismo e eu sou fã... do podcast. Do jornalista. Do podcast, exatamente. Que é um jeito de ressignificar a carreira. A gente deu o exemplo do jornalismo, né, de acreditar nos canais que veiculam notícias, né? Mas eu tenho a história do Ivan Mizanzuki, que é um jornalista do sul do país, que, na verdade, ele é professor também universitário e construiu um podcast que ficou famoso, né? Eu acho que a maioria das pessoas talvez já tenham, pelo menos ouvido falar, que é o Projeto Humanos. Cara, ele é um jornalista, teve uma ideia disruptiva de contar histórias mal resolvidas, né, inclusive no âmbito policial, e o cara, ele vendeu os direitos do podcast dele para, eu acho que, se não me engano, para a Globo, para transformar isso em um documentário. Então, é muito bacana que essas ideias começam a modificar o jeito de você realmente trabalhar a sua carreira. O podcast, na verdade, é um jeito diferente de contar a história, quando a gente fala de jornalismo. Então, eu tenho ele como... Primeiro, sou fã do trabalho dele, mas é um exemplo de mudança de carreira também, né? Quem não conhece é Projeto Humanos, o nome, só procurar aí nas redes sociais, o pessoal vai encontrar. É um exemplo de mudança de carreira interessante. Legal, perfeito. Bom, quem quiser ter mais conversas sobre carreira ou, de repente, uma consultoria empresarial aí, os nossos links estão aqui do lado, o link do Eberson está aqui do lado, né, do LinkedIn dele. Tem também o chat, pode deixar dúvidas, sugestões por aqui. E tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Eu conversei aqui com o Eberson Terra, que é LinkedIn Top Voice e também consultor empresarial. Cara, obrigado demais pela conversa, valeu!
Eu que agradeço. Até mais. Abração, pessoal. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.